Johan se mostrou atencioso e agradecido pelo elogio de Suwa, falando com uma gentileza que chamou ainda mais a atenção do outro. Suwa sentiu-se completamente atraído por aquela voz, a ponto de não conseguir esconder sua reação. Percebendo que algo estava errado, Johan se aproximou, demonstrando preocupação, sem imaginar que era justamente seu tom de voz o motivo do nervosismo de Suwa. Ele tentou entender a situação, perguntando se Suwa ainda estava se sentindo mal ou se estava com algum mal-estar, o que só aumentou o desconforto de Suwa, que começou a tremer e suar, tentando disfarçar o quanto estava agitado ao ouvir cada palavra de Johan. Johan insistiu em buscar uma resposta, balançando Suwa na esperança de descobrir o que estava acontecendo. Enquanto isso, Suwa tentava planejar o que fazer, sem conseguir pensar com clareza. Ele cogitou ir até o banheiro, mas logo ficou dividido, achando que não seria certo agir daquela forma, ainda mais em plena casa de Johan. Ficar ali, diante dele, pensando na hipótese de admitir o verdadeiro motivo de seu nervosismo, deixou Suwa ainda mais corado. Quase sem saída, pensou que o melhor seria inventar uma desculpa para sair dali por um instante, talvez cobrindo-se com um casaco para disfarçar o incômodo e tentar se acalmar do lado de fora. Com a voz trêmula e falando pausadamente, Suwa disse que um imprevisto havia acontecido e que precisava ir, tentando soar o mais tranquilo possível. Ele reforçou que estava bem, mas justificou sua saída dizendo apenas que sentia uma leve indisposição na perna. Johan notou o desconforto de Suwa ao se despedir e, tomado pela preocupação, aproximou-se ainda mais. Segurou suavemente o rosto de Suwa, buscando entender melhor a situação, mas percebeu que não conseguia ler seus lábios, já que o outro mantinha a cabeça baixa. O gesto fez com que Suwa ficasse ainda mais corado e a aproximação intensa de Johan o deixou completamente sem reação. Apenas conseguia pensar no quanto a voz de Johan parecia ressoar por todo o seu rosto, trazendo uma sensação diferente e difícil de ignorar. Enquanto mantinha as mãos no rosto de Suwa, Johan observava o quanto suas bochechas estavam quentes. Supôs que talvez pudesse ser algum sinal de febre, o que aumentou ainda mais seu cuidado. Sem perder tempo, pegou o telefone e sugeriu buscar ajuda para o amigo, pensando em pedir que Gion viesse ajudá-los. Johan levantou-se e caminhou apressado para fazer a ligação, enquanto Suwa, tomado por uma mistura de pânico e constrangimento, tentava impedi-lo. Por conta da surdez de Gion, no entanto, suas tentativas de negação não foram ouvidas. Desesperado, Suwa segurou a camisa de Johan com força, tentando chamar sua atenção e impedir o telefonema. O movimento foi tão inesperado que acabou desequilibrando Johan, que caiu de costas exatamente sobre Suwa, intensificando ainda mais aquele momento tenso entre os dois. O momento ficou suspenso quando, após o desequilíbrio, Johan acabou deitado sobre Suwa. A situação deixou Suwa completamente assustado, especialmente por causa da proximidade repentina entre eles. Seu coração disparou e ficou evidente o quanto estava nervoso ao perceber como Johan poderia notar o seu estado naquele instante. Sem perceber o constrangimento de Suwa, Johan, ainda sem entender o motivo daquele nervosismo, perguntou com preocupação se o amigo estava bem. Suwa ainda tremia de ansiedade e deixava escapar algumas palavras, tentando controlar o nervosismo. Os olhos de Johan demonstravam preocupação, mas em seguida percebeu que havia algo diferente, já que sentiu algo rígido entre eles. Mesmo surpreso com a descoberta, Johan não deixou transparecer qualquer reação exagerada. Já Suwa, tomado pelo constrangimento, tentou se explicar rapidamente segurando o braço de Johan e insistindo que aquilo acontecia apenas por estar exausto e não ter dormido direito, pedindo, quase implorando, para que ele esquecesse o que aconteceu. A insistência de Suwa em justificar seu nervosismo e sua expressão de tensão deixaram Johan ainda mais preocupado, trazendo à tona algumas lembranças antigas que, por um momento, vieram à sua cabeça. Johan se viu tomado por lembranças de uma situação desconfortável do passado, em que um amigo insistia em tentar conversar com ele. O outro rapaz, sentindo-se ignorado, insistia em chamar sua atenção, deixando Johan cada vez mais tenso. Em um momento de descontrole, ele acabou empurrando o homem com força, fazendo com que ele caísse. Assim que percebeu o que havia feito, demonstrou arrependimento ao perguntar se o outro estava bem, mas recebeu apenas uma resposta irônica e um olhar repleto de frustração.
O clima entre os dois ficou ainda mais pesado quando o amigo, sentindo-se ferido, pediu explicações sobre o afastamento de Johan, questionando se ignorá-lo não era o bastante. Johan, sentindo-se acuado, tentou recuar emocionalmente enquanto reconhecia para si mesmo que aquilo tudo era fruto do seu próprio medo. No presente, diante de Surwa, a situação despertava antigas inseguranças em Johan. Sem conseguir esconder o nervosismo, suas mãos tremiam enquanto ele se aproximava de Surwa. Num gesto hesitante, Johan tocou o rosto do amigo e começou a desabotoar delicadamente a gola de sua roupa. O gesto inesperado aumentou ainda mais o rubor de Surwa, que, tomado pela surpresa, sentia o coração disparar e tinha dificuldade de entender o que estava acontecendo. Ele tentou, com um movimento tímido dos pés, afastar Johan, mas este apenas segurou seu pé e levou cuidadosamente até seu próprio ombro, aproximando-se ainda mais do rosto de Surwa. O clima entre eles ficou carregado de tensão, enquanto Surwa buscava encontrar uma reação ao toque inesperado e à proximidade repentina. Tudo parecia tão surreal, como se a cena estivesse acontecendo depressa demais para que ele pudesse processar. Johan, mesmo com o olhar fixo no que estava fazendo, mantinha seu pensamento firme de que precisava terminar o que havia começado, acreditando que aquilo de certa forma estava trazendo algum alívio para o amigo, mesmo em meio à confusão de sentimentos. Surwa se sentia confuso e envergonhado com a situação, o constrangimento transparecendo em cada gesto. Embora seus pedidos para que tudo parasse fossem tímidos, havia ao mesmo tempo algo em seu olhar e em suas reações que revelavam um certo desconcerto interessante com o momento. Entre lágrimas, ele murmurava palavras de desculpa, deixando claro que não havia planejado chegar tão longe e que o desconforto surgia da sensação de ter passado dos limites. Enquanto isso, Johan se inclinava até o ouvido de Surwa e, com uma voz tranquila, buscava transmitir calma, dizendo que havia entendido o cansaço do amigo e que só queria ajudar. Nessa tentativa de suavizar o clima, sugeria que Surwa apenas se permitisse relaxar, ainda que, por dentro, pensamentos contraditórios passassem pela sua mente. Johan reconhecia para si mesmo que talvez nenhuma das explicações fizesse realmente sentido, e que, no fim das contas, talvez fosse ele quem devesse se desculpar. Durante esse momento delicado, um pequeno acidente aconteceu. Surwa, distraído, acabou sujando os óculos de Johan. Imediatamente foi tomado pela preocupação e se apressou em pedir desculpas, repetindo-se várias vezes com o rosto corado e aflito. Ele prometia que deu novos óculos assim que possível e insistia em reparar o erro. Johan, no entanto, não se alterou. Apenas balançou a cabeça suavemente, deixando claro que não estava ressentido, enquanto fitava os óculos em suas mãos. Em silêncio, reconhecia para si que, apesar do susto, não se sentiu assustado com o acontecimento. Após toda a situação constrangedora, Surwa mal conseguia ficar no mesmo ambiente com Johan. Sentiu-se tomado por uma vergonha tão grande que logo caminhou até a porta, tentando encontrar uma justificativa para sair dali. Disse que precisava ir para casa, pois estava cansado, mesmo sabendo que havia outros motivos para sua saída repentina. O suor que escorria mostrava o quanto estava nervoso naquele momento. Antes de cruzar a porta, Surwa parou e, um pouco hesitante, se virou para Johan, buscando se desculpar pelo que tinha acontecido. Johan, sempre calmo, respondeu em língua de sinais, tentando mostrar que não havia problema algum. Surwa, um pouco desajeitado, também tentou se comunicar assim para se despedir, dizendo que viu Johan no dia seguinte. Com um gesto afetuoso, Surwa passou a mão nos cabelos de Johan e, com uma inocência discreta, sugeriu que avisasse quando estivesse cansado, pois ele ficaria feliz em ajudar. Surwa, ainda com o rosto vermelho pela situação, agradeceu silenciosamente, mas em seus pensamentos ficou claro que jamais teve coragem de contar a Johan se algo parecido acontecesse de novo. O simples pensamento de repetir aquela cena o deixava sem graça demais. Mesmo que tenha sido um momento bom para Surwa, ele tinha certeza de que Johan não percebia a intensidade de tudo aquilo. Assim, os dois se despediram e Surwa voltou para casa, sentindo a vergonha latente em cada passo do caminho. Na manhã seguinte, Surwa estava na cozinha, preparando ovos, quando Gyun apareceu, e logo percebeu que o amigo parecia diferente.
Sem perder tempo, comentou sobre o cansaço aparente de Sua, reparando no rosto marcado por olheiras. Sua, cansado, explicou que não tinha conseguido dormir direito na noite anterior. Gyun, com seu jeito provocador, soltou uma brincadeira, insinuando ter imaginado Sua envolvido em atividades impróprias enquanto escutava Johan. A reação de Sua foi imediata. Sem conseguir esconder o incômodo, quebrou a casca do ovo que estava segurando e reclamou do arquivo que Gyun havia enviado previamente. Mantendo o tom de divertimento, Gyun explicou que tinha achado que seria uma surpresa engraçada e quis saber se Sua tinha gostado. Diante da insistência, Sua ficou ainda mais incomodado. Avançou em direção ao amigo, com a espátula na mão, na intenção de descontar a raiva. Gyun, cada vez mais irreverente, continuou provocando, sugerindo que talvez Surwa tivesse até gostado do que recebeu. Sem conseguir esconder, Surwa ficou visivelmente envergonhado, os olhos se enchendo de lágrimas por conta da raiva, e ameaçou o amigo com a espátula enquanto manifestava todo o seu desagrado. Rapidamente, Gyun segurou a mão de Surwa e comentou sobre os ovos, pedindo para que fosse feita outra leva. A irritação de Surwa só aumentou diante da situação. Ele perguntou por que Gyun não ajudava e sugeriu que ao menos desligasse o fogão, já que agora teve de começar tudo de novo. Gyun parecia se divertir cada vez mais. Riu da situação e afirmou que não ajudaria, pois aquela era uma responsabilidade de Surwa. Ainda quis saber novamente por que Surwa passou a noite acordado. Fugindo do assunto, Surwa tentou mudar o foco e perguntou se Gyun não teve suas próprias tarefas para fazer. Em pensamento, Surwa desejou que Gyun tropeçasse e machucasse o dedo do pé. Sem se cansar das provocações, Gyun continuou pressionando como se tentasse conseguir uma resposta pela força da ameaça. Surwa, tentando se livrar do assunto constrangedor, insiste que não tinha feito nada demais na noite anterior. Sem alternativas, inventa uma desculpa e justifica que ficou acordado até tarde estudando língua de sinais, sem dar mais detalhes. Gyun, percebendo a tentativa de fuga, comenta que Surwa parecia mesmo querer evitar escutar a voz de Johan e sugere que ele tente se controlar. O constrangimento de Surwa fica evidente enquanto admite, mesmo sem encarar o amigo, que não consegue ignorar o quanto sente uma atração involuntária pela voz de Johan. Gyun, de forma direta e prática, sugere que ele poderia simplesmente contar a verdade para Johan. A ideia deixa Surwa visivelmente abalado. Ele se perde em pensamentos, assustado com a hipótese de admitir para Johan o que realmente sentia, que o motivo da sua agitação na noite anterior estava longe do simples cansaço. Só de imaginar que Johan pudesse descobrir, Surwa se desespera e reage, pedindo ao amigo que não se atrevesse a contar nada. Nesse momento, Johan se aproxima do ambiente. O efeito imediato é o coração de Surwa disparando, ficando cada vez mais agitado à medida em que Johan se aproxima. Sentia como se todo o seu nervosismo fosse subir pela garganta. Sem demorar, Johan desliga o fogo onde o ovo fritava e, com tranquilidade, utiliza a língua de sinais para apontar que Surwa acabou deixando o ovo queimar e precisava preparar outro. Gyun, sem perder a oportunidade, reforça o comentário dizendo que era hora de refazer o prato, já que os ovos tinham acabado de ser queimados de novo. Surwa tentava se concentrar, mas logo percebia que era impossível, já que seu coração disparava toda vez que Johan se aproximava. Sentia uma confusão crescente dentro de si e pousava a mão no peito, tentando entender por que sentia tudo aquilo, mesmo sem sequer ouvir a voz de Johan. Os pensamentos não paravam de girar em sua mente, principalmente sobre os acontecimentos do dia anterior. Um certo desânimo tomava conta de Surwa, ao notar que Johan continuava totalmente tranquilo, como se aquele momento que haviam dividido não tivesse tido grande importância. Só então ele se dava conta de que era exatamente isso que o incomodava, tentando afastar o descontentamento que nascia ao lembrar da cena. Para se livrar desse sentimento, apoiava a mão no balcão e começava a encostar a cabeça na pia repetidas vezes, quase como se quisesse acordar para a realidade. Enquanto fazia isso, tentava convencer a si mesmo a superar o que sentia, pois afinal, ainda estava no trabalho. Repetia internamente que seria melhor para os dois se Johan realmente não se importasse tanto e que não adiantava ficar decepcionado. Tudo ficaria para trás, pensava. Bastava focar nas tarefas e logo aquilo seria apenas uma memória distante. Surwa percebe que precisa se afastar dos próprios pensamentos e decide se ocupar, sugerindo a Gyun que ficará responsável pela limpeza do banheiro
e pede que ele cuide dos ovos na cozinha. Gyun concorda, sem demonstrar muita vontade, sabendo que dificilmente vai assumir a tarefa. De forma descontraída, ainda recomenda que Surhwa jogue um pouco de água no rosto enquanto estiver por lá. Saindo para o banheiro, Surhwa acaba se sentindo um pouco tonto, mas apenas confirma a sugestão. Com uma expressão de cansaço e tentando aliviar o clima, ele brinca dizendo que se um dia Gyun precisar cuidar de seu descanso eterno, que escolha um local escondido, pois combina mais com ele. Sem muita paciência, Gyun apenas pede que ele vá logo cuidar da limpeza. Mais tarde, Johan aparece no salão e procura por Surhwa por toda a parte, até mesmo embaixo das mesas. Ao perceber a movimentação, Gyun questiona a Johan se ele realmente está procurando Surhwa e se faz sentido verificar até debaixo da mesa. Johan sinaliza positivamente e, em seguida, Gyun aponta para o banheiro, informando que Surhwa está fazendo a limpeza. Johan agradece em língua de sinais e, apressado, segue em direção ao banheiro. Na subida das escadas, acaba tropeçando, o que chama a atenção de Gyun, que aproveita para registrar o momento e nota, em pensamento, que Johan parece estar com bastante pressa. Ao chegar no topo, Johan vê o aviso de limpeza no banheiro e se pergunta por que está tão determinado a encontrar Surhwa, lembrando de que, mais cedo, não soube como agir ao cruzar com ele, e acabou apenas dando instruções. Ele abre a porta do banheiro com cuidado e Surhwa, ao ouvir o barulho, avisa de dentro que a limpeza ainda não foi finalizada. Nesse momento, os dois acabam se deparando. Johan para na porta, surpreso ao encontrar Surhwa na pia limpando o rosto. Surhwa se vira e também se surpreende ao notar a presença de Johan ali, tornando o momento silencioso enquanto ambos processam o encontro inesperado. Alguns minutos antes, Surhwa se dedicava a limpar o banheiro com bastante energia. Pegou o esfregão e passou cuidadosamente por cada canto, deixando o chão todo molhado. Observava o lugar, tentando acreditar que, ao limpar o banheiro, conseguia também se livrar dos próprios problemas. Enquanto continuava o trabalho, decidiu entrar em um dos boxes e ali esfregou o rosto, demonstrando preocupação e inquietação. Por mais que limpasse, percebia que sua mente continuava cheia de lembranças. Tudo o que queria era deixar os pensamentos de lado, mas parecia que quanto mais tentava, mais nítidos eles ficavam. Em um momento de frustração, soltou um breve grito, tentando afastar aquela sensação. Foi até a sala dos produtos de limpeza, pegou uma escovinha e voltou a esfregar tudo ao seu redor, como se isso pudesse ajudar a esquecer tudo o que se passava em sua cabeça. Limpar os espelhos, os vasos, e tudo o que via pela frente não servia de refúgio. A memória do que aconteceu entre ele e Johan naquele dia permanecia forte demais para ser ignorada. Quando percebeu que todos esses esforços não mudavam nada, parou diante do espelho. Sem jeito, reconheceu o próprio cansaço e insegurança. Tirou a luva, deixou sobre o balcão e decidiu lavar o rosto e o cabelo, buscando acalmar um pouco os próprios pensamentos. Sentia o rosto esquentar só de pensar em Johan e na confusão que aquela situação provocava. Não sabia ao certo o que fazer, mas notava que algo diferente estava acontecendo entre eles. Nesse momento, seus pensamentos foram interrompidos pelo barulho da porta se abrindo. Preparava-se para avisar que o banheiro estava sendo limpo, mas ao olhar para a entrada, se surpreendeu ao ver Johan parado ali, observando-o em silêncio. No instante em que avistou Johan na porta, Surhwa parou imediatamente. O coração começou a bater mais rápido, enquanto o rosto ficava cada vez mais corado. Não sabia como reagir à aproximação de Johan, e de repente sentiu uma mistura de preocupação ao pensar no que aquilo significava para ele, já que as coisas não andavam fáceis. Com passos firmes, Johan entrou no ambiente demonstrando nenhuma hesitação. Observou Surhwa por um momento, com um olhar confuso, antes de perguntar em língua de sinais o motivo de Surhwa estar todo molhado. Surhwa sabia, no fundo, que a resposta estava relacionada ao próprio Johan, mas, nervoso, apenas explicou que precisou se refrescar um pouco. Johan percebeu como Surhwa vinha agindo de forma diferente, e sem esconder a preocupação, mais uma vez tentou se comunicar em língua de sinais, perguntando o que estava incomodando tanto o colega. No entanto, como ainda estava aprendendo, Surhwa não conseguiu entender o que Johan queria dizer. Ficou ainda mais apreensivo e pensou desconcertado que aqueles sinais pareciam complicados demais para seu nível. Mesmo sem ter entendido a mensagem, preferiu não estender o assunto, e apenas para encerrar a conversa, respondeu com um simples "ok",
Por um breve instante, os dois se olharam em silêncio, como se o tempo tivesse desacelerado ao redor deles. Sova acreditou que o assunto estava praticamente encerrado e, tentando manter a naturalidade, perguntou se havia algo mais a ser acrescentado. Diante da resposta silenciosa de Johan, que negou com um gesto discreto, Sova aproveitou para se afastar rapidamente, sentindo o coração disparar a cada passo e avisando que já estava de saída. Johan, porém, demonstrou confusão diante da decisão repentina do colega. Sem querer que Sova se distanciasse, segurou delicadamente o braço dele e, com a voz forte, pediu que esperasse um pouco mais. O próprio Johan percebeu sua respiração acelerada e hesitou ao tentar encontrar as palavras certas para entender aquela vontade de manter Sova por perto naquele momento. Nervoso, Sova sentia o coração batendo ainda mais rápido enquanto tentava entender o motivo daquela atitude. Diversos questionamentos passaram por sua mente, sem conseguir imaginar o que Johan poderia fazer a seguir. Foi tomado pela necessidade de acabar com aquele clima constrangedor e, com um olhar insistente, pediu que Johan fosse sincero, perguntando se aquilo tudo estava sendo feito de propósito. Olhou para ele com os olhos marejados, esperando uma resposta verdadeira. Johan, visivelmente surpreso e sem entender a que Sova se referia, questionou sobre o que se tratava aquele desabafo, tentando compreender o significado daquelas palavras. Nesse momento, Sova se aproximou novamente, tomado pela emoção, deixando transparecer sua vulnerabilidade enquanto tomava coragem para expor seus sentimentos. Disse a Johan, ainda corado e com a voz trêmula, que não conseguia controlar sua reação sempre que ouvia aquela voz forte. A revelação deixou Johan surpreso, pois nunca havia pensado nisso antes. Sem saber muito bem como agir ou o que dizer, questionou se aquilo era realmente verdade. Sova, sentindo-se ainda mais exposto, entendeu que Johan estava surpreso e acabou assumindo que, de qualquer maneira, não fazia mais diferença. Deixando transparecer o desconforto, comentou entre lágrimas e um leve embaraço que se sentia estranho naquela situação. Johan, sem saber como reagir, ficou em silêncio por alguns instantes. Após uma breve pausa, engoliu seco e quis saber se Sova ainda estava sentindo aquela reação naquele instante. A pergunta pegou Sova de surpresa e criou um momento de tensão silenciosa entre eles. Com o clima diferente ali no banheiro, os dois acabaram se aproximando novamente, deixando a amizade de lado durante alguns instantes, do mesmo modo que já havia acontecido na noite anterior. Enquanto ajudava Sova a lidar com tudo aquilo, Johan refletia em silêncio sobre as atitudes do passado. Ele percebia que, de certa forma, estava tentando compensar antigas falhas e sentia certo alívio em poder fazer isso. Em sua mente, ficou se perguntando se, por estar ali com Sova, também estaria se tornando alguém tão impulsivo quanto o outro. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assistir a outro vídeo, vai estar aparecendo aí na tela. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar ainda mais. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.